Segundo a Agência de Direitos Humanos do Leste, há pelo menos 75 campos de trabalho forçado na região de Donetsk e Lugansk, conhecida como Donbass. Esses campos pertencem aos russos e os prisioneiros são ucranianos. Os prisioneiros são tratados de forma brutal, eles são espancados, trabalham 12 horas por dia, muitos são torturados, eles recebem de alimentação apenas um mingau por dia e trabalham em condições tenebrosas, principalmente na mineração. Sobre esses campos, que são conhecidos como gulags do Putin, nós conversaremos hoje. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Eu falo de história e literatura. Se você se interessa, peço que se inscreva, que você utilize o campo dos comentários, não deixe de mandar esse vídeo para os seus amigos. E desde já eu te agradeço por tudo isso, tá certo? Gulag eram os campos de trabalho forçado no sistema soviético. E em 2016, várias agências de direitos humanos denunciaram a existência de 75 campos de trabalho forçado na região de Donetsk e Lugansk, conhecida como Donbass, que é uma região separatista da Ucrânia. Essa região está em conflito desde 2014. Esses campos são conhecidos como Gulag do Putin, são campos de trabalho forçado russos e os prisioneiros são ucranianos. Os prisioneiros recebem um tratamento tenebroso, eles trabalham 12 horas por dia, comem uma vez um mingau ralo lá, trabalham de graça, ou seja, é um trabalho escravo, em minas de carvão, em condições tenebrosas, 12 horas por dia. Muitas vezes durante um frio intenso, às vezes durante um calor. E, segundo um rapaz chamado Stanislav Azeyev, ele é publicitário ucraniano, ele deu entrevista para Al Jazeera, ele disse que foi condenado por um tribunal fake, por espionagem, e aí ele ficou quase 2 anos em um desses campos, onde ele foi espancado, torturado, enfim, até que o governo ucraniano conseguisse trocá-lo, né, por prisioneiros russos. Essa região, ela está numa miséria imensa. A escritora Svetlana Alexievich, que escreveu O Fim do Homem Soviético, ela visitou essa região e disse que a população russa lá vive descalça, eles não têm dinheiro para comprar sapato, boa parte não tem dente, mas andam lá com as jaquetas, com todas as medalhas do período soviético. Então é uma região muitíssimo complicada, é uma região que está em conflito entre separatistas russos e ucranianos, tá? E a gente vai entender hoje isso de forma mais aprofundada, certo? Donetsk e Lugansk, ou Luhansk, Lugansk em russo, Luhansk em ucraniano, tá? Foram fundadas por 2 britânicos. Luhansk em 1795, por Charles Gascoigne, que construiu uma fábrica de metal. Em 1869, o galês John Hughes iniciou uma siderúrgica em mina de carvão. Ou seja, essa região já chama atenção desde esse período, né, porque tem carvão ali, tem siderúrgica, né, construída e tudo mais. No período soviético, essa região recebeu bastante estímulo de crescimento. E, a partir de Stalin, houve a russificação da União Soviética. Isso vinha desde o período czarista. Quando eles conquistavam uma região, eles russificavam essa região. O que é isso?
as pessoas são obrigadas a falar russo, elas acabam praticamente perdendo a sua cultura, ou tendo que adaptar a sua cultura à cultura russa. E a partir do período stalinista, isso foi feito de forma mais sistemática. Como que isso se dava? Então, eles retiravam a população nativa de um lugar, punha em outro e punha russos ali. E eles fizeram isso com essa região de Donetsk e Lugansk. Eles retiraram alguns ucranianos, puseram em outros lugares e colocaram russos no lugar. Então é por isso que tem muitas pessoas ali que se identificam como russas, porque elas são de fato, né? E no período soviético isso foi feito na Ucrânia, na Bielorrússia, nos países bálticos, Geórgia. Então é por isso que a gente vê, esses grupos se identificam como russos, esse outro grupo como ucraniano, porque eles faziam essas trocas, né? Então a região passou a ser habitada, Donetsk e Lugansk passaram a ser habitadas por russos e ucranianos. Isso é bastante importante, pessoal, porque vai estourar em 2014, tá? Então, em 2010, o Viktor Yanukovych, que é dessa região, foi eleito presidente da Ucrânia. Ele não assina a entrada do país na União Europeia, porque a Ucrânia devia muito para a Rússia. Putin deu um abatimento no valor dessa dívida e diminuiu o preço do gás, para que a Ucrânia pudesse lucrar mais. Tem muitos gasodutos que passam pela Ucrânia, né? Bom, a população tomou as ruas, né? Vocês conhecem isso. Depuseram o Viktor Yanukovych. Os ucranianos chamam isso de Revolução Ucraniana e Euromaidan, e os russos chamam de golpe. Ok? E aí, em 2014, a Rússia toma a Crimeia e começa a fomentar os separatistas, aqueles russos, aquela população russa, da região de Donetsk e Lugansk. Ele começa a armar essa população, financiá-la, certo? Para quê? Para causar um conflito e um distúrbio ali na Ucrânia, porque a Ucrânia estando em conflito com esses separatistas, ela não pode entrar na OTAN. É por isso que eu fico batendo na tecla que a história da OTAN, do impedimento da OTAN, não é uma narrativa válida do Putin. Por conta disso, a Ucrânia está em conflito nessa região, desde 2014. País em conflito não pode entrar na OTAN. Tá? OTAN e União Europeia são coisas diferentes. Poderia entrar na União Europeia, mas não na OTAN. Entendem isso? Nesse período, o exército ucraniano estava muito fraco. Então, a Rússia tomou a Crimeia com facilidade. E aí, o que os oligarcas ucranianos fizeram? Oligarcas, nesse contexto aqui, são empresários, são grandes empresários, mega empresários, né? Então, tem os oligarcas russos e os oligarcas ucranianos. O que os ucranianos fizeram? Começaram a financiar milícias, formar milícias paramilitares para atuar nessa região de Donetsk e Lugansk, combatendo quem? Esses russos. Ok? E é nesse contexto que o Batalhão Azov toma força. Eles já existiam antes ali como torcida de futebol, já eram neonazistas, tá? E aí, esses são vários grupos, tá? O Batalhão Azov é um deles, mas pelo que a gente sabe é o único neonazista. E eles começam a ser financiados por esses oligarcas ucranianos. Eu escuto muitas pessoas falarem, mas foi o Ocidente que financiou essas milícias. Não tem comprovação que foi o Ocidente, tem comprovação que foram os oligarcas. Tá? Se vocês acharem alguma comprovação que foi o Ocidente, vocês mandam para mim. Correto? O que esses oligarcas fizeram? Esse pessoal precisava de treinamento. Aí eles começaram a, aí sim, contratar empresas paramilitares norte-americanas, canadenses e tal, para treinar esse pessoal.
e comprar armas do Ocidente também, tá? E aí o Batalhão Azov, ele se tornou muito famoso porque lutou contra os russos em Mariupol, em 2014, e conseguiu expulsar os russos dali. E esse Batalhão Azov, financiado por oligarcas, foi lutar na região do Donbass contra os russos, tá? Nesse período, a gente viu no vídeo passado, nesse período, o Putin pega os vários grupos de neonazistas na Rússia e mandam para essa região lutarem contra os ucranianos. Gente, até agora tem gente que não entendeu aquele vídeo, eu não sei onde eu errei ali, onde não tá claro, mas tem pessoas que não entenderam nada. Tem gente que comentou assim, mas a OTAN então começou na Rússia? Ou seja, não entendeu o vídeo. Enfim, voltando aqui. Aí, o Batalhão Azov, ele ficou muito famoso, por quê? Porque ele cometeu diversos crimes de guerra. Ele torturou russos, filmava, fazia coisas medonhas, horríveis. E aí, na época, o Facebook, Instagram, todas as redes sociais cortaram o canal deles, né? E aí os Estados Unidos falou assim, olha, eu treino o exército ucraniano, eu mando pessoas para treinar o exército ucraniano. O Batalhão Azov não, porque isso me queima, né, com a minha população aqui, que eu tô treinando neonazista, não dá. Muito bem. Aí, meio que o líder lá do Batalhão Azov, ele sai, vai pra política, se torna um fiasco, a política dele e tal, não consegue votos. E o Batalhão Azov, ele deixa de ser neonazista, né? Só que assim, ele deixa de ser neonazista. Os indivíduos que estão lá é outra coisa. E aí, o presidente anterior ao Zelensky, o Petro Poroshenko, ele incorpora o Batalhão Azov ao exército ucraniano. Para quê? Para ele ter controle. Porque a violência, o monopólio da violência pertence ao Estado. Isso não é algo ucraniano. Isso vem das revoluções burguesas. E a gente também tem que tomar cuidado, pessoal. Boa parte está olhando para essa região com uma mentalidade brasileira. Pessoal, a realidade da Ucrânia, da Rússia, é muito diferente da nossa. Nós não passamos pela União Soviética, nós não passamos pelo Holodomor, nós não passamos pelo stalinismo, nós não fomos invadidos pelos nazistas. Então, cuidado ao olhar para essas pessoas como se elas fossem brasileiras, levar o Putin como se ele fosse um brasileiro. Eles não são, a cultura deles é outra, é muito diferente da cultura latino-americana. Tem muita gente levando o Zelensky como se ele fosse brasileiro também. É isso, aquilo. Cuidado, né? Vê o contexto. O Putin, ele tem que ser entendido dentro de um contexto histórico do fim da União Soviética. Entende? Da mesma forma, todas essas pessoas. Certo? Cuidado com as avaliações que vocês estão fazendo. Tem gente falando assim, isso é só blefe, o Putin não vai jogar bomba atômica nenhuma. Essas pessoas não blefam, a cultura delas é outra. Brasileiro faz isso. Um norte-americano, sim. Um russo, não. Se o Putin falou, eu posso jogar uma bomba atômica, é que ele está pensando em jogar mesmo. Tá? Então, cuidado nas avaliações de vocês. Tá certo? Tá. E aí, o Batalhão Azov passa a pertencer ao exército ucraniano. Correto? E o Putin começa a chamar essa região de Nova Rússia, da mesma forma que os czaristas chamavam, e também da mesma forma que o Dugin chama. Então a gente percebe assim, uma grande diferença do Putin no início do mandato dele lá e para o Putin agora. A gente percebe claramente que ele está sob influência do Dugin. Claramente, né?
Muito bem. O que começou a acontecer? O Putin começa a oferecer cidadania para essa população russa que está lá, para que ele tenha uma desculpa para invadir e dizer o seguinte: olha, eu estou protegendo aqui a população russa da região. Eles são russos, certo? Muito bem. A Rússia, ela não é um país rico. Como que ela pode manter essa região? Como que ela pode ficar comprando armas para esse pessoal, financiando esses russos? Eles descobriram uma forma, com os campos de concentração. Eles colocam os prisioneiros ucranianos, que trabalham de graça, com o dinheiro vindo desses campos. Putin compra armas e financia esses movimentos separatistas. Ok? E aí, em 2016, vários grupos de direitos humanos começaram a denunciar a existência de mais de 75 campos de trabalho forçado, que eles chamam de Gulag do Putin. Aí, como eu disse, o tratamento é horroroso, as pessoas trabalham de graça, 12 horas por dia, recebem um mingau de comida, são torturados, enfim. Uma coisa medonha, né? Empresários ucranianos que se recusam, entre aspas, a doar as empresas deles, vão também para esses campos, são torturados, humilhados, né? E o lucro do trabalho desses prisioneiros chegou a 1 milhão de liras, segundo a BBC. Enfim, pessoal, eu espero ter contribuído, né, para que vocês entendam melhor as várias dimensões desse conflito, dessa guerra, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.